Bom dia, Deus abençoe todo mundo. Hoje, dia 13 de setembro de 2025. Vamos começar o nosso dia hoje declarando a bondade de Deus sobre as nossas vidas, declarando a presença do Senhor sobre a nossa casa, declarando a manifestação de Deus no nosso coração, que o nosso coração hoje esteja cheio do Senhor. Eu sei que durante o dia nós somos tentados de muitas formas a se exaltar, a reclamar, a murmurar, a fazer coisas que não agradam ao Senhor, que entristece o Espírito Santo. Então por isso nós devemos guardar o nosso coração. E como que a gente guarda o nosso coração? Adorando a Deus. É uma das formas de nós guardarmos o nosso coração, é adorando ao Senhor. Deixa eu fechar isso daqui, por causa do barulho ali fora. Mas uma das formas que nós temos de guardar o nosso coração é adorando o Senhor, né? Declarando louvores a Ele. Uma das coisas que eu aprendi com a pastora Naira é que a adoração, ela... Deixa eu me organizar. Estou na área de serviço. A Glaucia não gosta que eu faça as lives aqui não, porque fala, olha no fundo ali a geladeira, o pano, não sei o quê. Esquece, esse daqui é o detalhe, né? Uma das coisas que uma das coisas que eu aprendi com a pastora Naira é que a adoração, ela confunde Satanás. A adoração confunde o inimigo. Então, no momento de crise, no momento de desespero, no momento de luta, viu, Mila, Tassiana? Adore, né? Vamos buscar forças lá em Deus para a gente adorar. Então vamos começar hoje com louvor. Eu sei que a Mila gosta de adorar, de louvar o Senhor. Então vamos adorar juntos, né? Bom dia, André, a paz do Senhor. Jesus, quão doce Tu és. Jesus, quão doce Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro que eu prefira além de Ti. E as batidas do meu coração clamam o Teu nome, Jesus. Jesus, quão simples Tu és. Jesus, quão simples Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro que eu prefira além de Ti. E as batidas do meu coração chamam o Teu nome, Jesus. Jesus, quão santo Tu és.
Jesus, quão santo tu és. Não há outro como tu. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Amém? Jesus é doce, Jesus é santo, Jesus é simples, Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor sobre a tua vida. Ontem eu estava pela madrugada aqui, nas minhas madrugadas com o Senhor, nos meus retiros aqui com o Senhor, às 3:30 da manhã. Eu estava ali, aproveito que é sexta-feira, é o dia de descanso nosso, sábado. A gente pode descansar e dormir até um pouco mais tarde. Então eu quis passar a madrugada com o meu Senhor e deixei uma palavra sobre o senhorio de Jesus. Versículo 1 do Salmo 23, está aí. Já está gravado, depois você escuta, compartilha, leva essa palavra para outras pessoas, leva essas outras palavras para os outros irmãos, amém? Vi uma mensagem aqui muito importante da Andréia. Bom dia, Andréia, minha filha mais velha se batizou, louvado seja o nome de Jesus na sua vida, na vida da sua filha, que haja a presença de Deus forte na vida dela, que ela seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Andréia, você é uma guerreira, você merece. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa fiel, uma amiga querida nossa. Nós temos o prazer e o privilégio de poder andar com você, te conhecer. Diogo, quanto tempo? Como é que você está? A paz do Senhor. Bom dia, São Paulo! Olha que legal! Amém, 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 Lielda, que Deus te abençoe muito. Lembrando que ano que vem em São Paulo vai ter o Congresso de Mulheres Amigas de Jesus, promovidos aí pela Escola de Servos, através da vida da Patrícia Cortelli, da Cris, da Paula e da Glaucia. Então vai ser bênção demais. Provavelmente vai ser no mês de agosto, então já separa aí três dias que vão ser, provavelmente vai ser numa chácara, no local, vai ser uma reunião de intercessão de mulheres. As mulheres vão aprender do Espírito Santo, ter tempo de oração, de comunhão, de palavra. Então vai ter um número limitado de pessoas, tá? Vai ser um número limitado de pessoas, então que você já fique atenta aí nas postagens, quando começar as inscrições. Lógico, vai ter que ter um valor, uma taxa por causa da alimentação, por causa da hospedagem. Então, já fique atenta aí, a Glaucia vai estar falando sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos orar para a gente começar o nosso tempo de leitura aqui, em nome de Jesus. Ezequiel... Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 30. Capítulo 30.
Ezequiel capítulo 30, nós vamos continuar a nossa leitura em nome de Jesus, para que a gente possa, perdão, 31, tá? Não é 30, é 31. Ezequiel 31. Ezequiel 31, perdão, gente. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado pela tua presença sobre nós. Abençoa a nossa casa. Guarda a nossa casa. Sela o nosso coração. Sela a nossa mente. Contra todas as setas do inimigo. Contra mensagens que muitas das vezes vêm cheias de veneno para ferir a nossa fé, para ferir o nosso coração, para ferir a nossa mente, para ferir os relacionamentos que temos, Senhor Deus, dentro da nossa casa. Por isso eu te peço nessa manhã que o teu Espírito Santo venha nos ungir, venha guardar, sela o nosso coração, Senhor, com a tua palavra, nos protege de todo tipo de veneno que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, em formas de vídeo, em forma de mensagens. Nós queremos estar firmes do Senhor, por mais que as mensagens ou as notícias não sejam boas, mas que elas não venham nos tirar do posicionamento que precisamos ter em Deus. Guarda os nossos filhos, Senhor, protege os nossos filhos de toda ação maligna das trevas no mundo, nas escolas, universidades, nas ruas. Nós pedimos, Senhor, que a mente dos nossos filhos esteja blindada, que o coração dos nossos filhos estejam blindados. Senhor Deus, sela a nossa aliança com o nosso cônjuge, em nome de Jesus. Guarda o nosso casamento, guarda as nossas finanças. Nós pedimos, Senhor, guarda o nosso corpo físico de toda seta de enfermidade, Pai. Nós pedimos a tua bênção nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que está chegando pela primeira vez aqui, bem-vindo, bem-vinda. Mas eu creio que todo mundo que está aqui já conhece a gente. Tem o Edson aqui, a Letícia Junqueira, a Elisângela, a Andréia, a Diogo, conheço, Mila, Tarciana, Lielda, Roberto, já são alunos da Escola de Servos. Lembrando que terça-feira nós temos a aula com a pastora Nisrin sobre o islamismo. Vai ser muito importante, é muito importante você conhecer uma das principais fortalezas anticristãs. Até porque o islamismo, junto com o comunismo e a igreja romana, elas vão ser as principais oposições ao cristianismo. Anota isso que eu estou te falando, tá bom? O anticristo, quando ele se manifestar em carne, né? Quando ele se manifestar em carne, ele vai precisar de um controle absoluto no mundo. E para ele ter esse controle, não é necessário só que ele tenha um domínio político e econômico, é necessário que ele tenha um domínio militar também. E o domínio militar nem sempre é com as forças armadas. O domínio militar é uma força que ele pode exercer na vida das pessoas para lutar a favor da causa. A gente vê as milícias se formando hoje, por exemplo, no Brasil, principalmente no Rio, São Paulo, grandes capitais, têm as suas milícias. Aqui dali são exércitos, são milicianos, são exércitos formados por civis para lutar por uma causa. Na Colômbia tem as milícias. Aqui no Oriente Médio, aqui já é uma coisa mais, digamos, robusta. Já que já tem os grupos terroristas, são milícias que já são institucionalizadas já como grupos paramilitares. Tanto é que os grupos paramilitares já assumiram o poder aqui da Síria, do Iraque, do Irã, e hoje são governos. Olha como é interessante isso. Então começa-se com um grupo de pessoas que luta por uma causa, dá a própria vida por uma causa,
E hoje no Brasil a gente está vendo a formação de uma milícia, que são os esquerdistas radicais, principalmente formado por jovens universitários e alguns outros grupos, como MS alguma coisa, né? MST, se cancelar e tá tudo bem. Se formando para que juntos eles possam defender a causa do comunismo, do socialismo. Então esse exército é o exército que vai estar à disposição do anticristo, que vai servir a ele, não só as forças armadas institucionalizadas, agora saiu a palavra, mas também esses exércitos paramilitares, né? As milícias, as pessoas comuns que foram batizadas pela causa e estão à disposição para entregar suas próprias vidas. A gente viu agora um exemplo claro do que é capaz uma pessoa que é dominada por uma ideologia política com cunho religioso. O que é que uma pessoa é capaz de fazer? Um jovem de 22 anos, você sabe do que eu estou falando, foi capaz de fazer. Então, não existe nada mais perigoso do que isso. Então, esse exército dos últimos dias, né? Não dos últimos anos, mas dos últimos dias, ele vai ser formado por essas três frentes. Pessoas que estão sendo aliciadas ao socialismo, e isso inclui muita gente. O catolicismo romano, a Roma, né, como instituição religiosa, não o catolicismo em si, mas o romanismo, né, da Igreja Católica, e o socialismo também. E o islamismo. Então, essas forças elas vão se unir para lutar, por mais que haja divergência entre elas, mas elas vão se unir para lutar contra um inimigo comum, que é o cristianismo. Então, a gente está vendo isso se formando claramente, esse cenário para manifestação e a personificação do anticristo se formando assim muito claramente, sem mais máscaras nenhuma, sem nenhuma máscara mais. Então, a gente tem que estar muito atento a acontecendo aí no mundo, né? Todas as manifestações. Mas o nosso Senhor, ele é de poder e de força, e ele domina sobre os reis da terra. Então não temos do que temer. A Bíblia já falava assim: o que pode me fazer o homem? No máximo ele pode me matar. Um cristão uma vez falou sobre isso. Ele foi ameaçado por um rei, e esse rei ele estava indignado com esse cristão, porque esse cristão estava evangelizando e era proibido evangelizar, e esse rei ele estava extremamente irado, e ele ameaçava: vou te prender, eu vou levar você para a cadeia. E ele falou: por mim o senhor pode fazer o que eu quiser, eu sou livre em Cristo, então por mais que eu esteja preso em algum lugar, aquilo dali não é minha prisão, porque eu vivo em espírito. O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquele rei ficou endemoniado e gritava, falou: eu vou voltar você numa ilha deserta, eu vou colocar você num local totalmente incomunicável, você não vai ter ninguém para você conversar. Ele falou: rei, você pode me botar numa ilha deserta, não tem problema nenhum, porque o meu Senhor, para ele não tem limites, e eu tenho a companhia dele para sempre. Ele é real na minha vida. O Espírito Santo é uma pessoa, então eu vou ter com quem conversar assim. O meu Senhor vai estar ali junto comigo, porque ele morreu e ele ressuscitou, e ele pode estar comigo onde quer que eu vá. E aquele rei ficou irado, endemoniado, e rasgava as coisas e quebrava as coisas. E ele, por último, ele falou assim: eu vou matar então você. E ele falou: eis-me aqui, porque a morte é lucro. E naquela hora ele foi morto ali, diante de todas aquelas pessoas.
Então, Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre a nossa morte. Amém? Então, que viva o Senhor e tremam os povos. Viva o Senhor e tremam os povos. Que o nome do Senhor seja exaltado para sempre. Que honra e glória e louvor e majestade seja dado a Ele para todo sempre, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então não temos o que temer, não temos por que estar temerosos com o que vai vir, com o futuro que vai vir, porque o nosso futuro pertence ao Senhor e é Ele que vai ditar o nosso futuro, não é o mundo, não são as ideologias, não são as pessoas, é o nosso Senhor, porque Ele é Deus. Amém? Então vamos lá, ler Ezequiel capítulo 31. Bom dia, Ilka. Bom dia, Deus abençoe. Maria, Alá Maria. Abra a tua Bíblia aí, Ezequiel 31. Ezequiel 31, mais uma vez, o profeta ele vai começar com a famosa frase, né, dele: veio a minha palavra do Senhor. Recebi essa mensagem de Deus. Diz assim: em 21 de junho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor, dizendo: filho do homem, transmita essa mensagem a Faraó, rei do Egito, e a todas as suas multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Síria, que antes era como o cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e fazia crescer e ficava vigoroso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura da água em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos, e os animais selvagens davam crias nas suas sombras. Todas as grandes nações do mundo viviam sob os seus galhos. Era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às águas da fonte. Engraçado que hoje a gente vendo o cenário mundial, o desejo dos donos, né, dos ditos donos do mundo, os poderosos, os presidentes e os líderes de grandes riquezas mundiais. Engraçado que a gente hoje vê a mesma coisa, né? Nações poderosas que querem governar todo mundo, que querem a seu bel prazer manipular todas as outras nações e exigem, né, que haja submissão completa. E eu estou falando de dois principais blocos, né, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia. E a China hoje, né, como um grande poderio militar. É engraçado que a gente vê essa mesma configuração aqui de Ezequiel 31. Nações hoje que têm sob seu domínio milhares e milhares de pessoas, não só da nação dela, mas de outras nações, que devem se submeter a ela, porque se ela disser um não, a gente sofre duras penas. E esse mesmo quadro não mudou. As nações, os poderosos, os reis dessa terra continuam achando que eles são o Todo-Poderoso, aquele que vai ditar as regras, né? E como é incrível isso, como a história ela se repete, como o homem ele é tão duro, né?
no seu entendimento, que não consegue compreender, por mais que seja uma nação cristã, mas não consegue alcançar assim esse entendimento de que existe um Deus e que nós devemos submissão a Ele, obediência a Ele. E não, mas o homem, ele sempre quis dominar. Eu creio que um dos grandes cânceres nosso, né, do ser humano, é o desejo pelo poder, pelo domínio, pelo controle. E isso só vai acabar quando o Senhor vier e estabelecer o reino dele, né, absoluto, sobre todo ser vivo. Então é algo que a gente está vendo repetir agora e mais uma vez. Isso é muito triste, porque se os poderosos dessa terra, que os grandes milionários e bilionários pudessem ter um pouquinho do temor de Deus, da compaixão, da misericórdia, não haveria pobreza no mundo. A gente trabalha com refugiados. Nós já tivemos em muitos lugares que você não tem nem noção do que nós vimos. Já tive no Sudão do Sul, no período da guerra, já pisei na Somália, já tive andando nos campos de refugiados da Somália, nós já tivemos ali no deserto do Quênia, nos lugares mais inóspitos que existe, junto com um povo que precisa andar mais ou menos 70 quilômetros para conseguir água, e a água suja, contaminada. Já vimos, né, o testemunho de pessoas ali que os seus parentes morreram de fome. Você sabe o que é morrer de fome? Nenhum de nós sabe. E isso tudo culpa da ganância, da avareza, do poder, do desejo pelo poder de um grupo pequeno de pessoas que poderia mudar completamente a história. Nós estamos aqui na Jordânia lutando para conseguir dinheiro para levar alimento para as crianças de um campo de refugiado. Um campo de refugiado, e tem meses que a gente não consegue. A gente precisa ir nas redes sociais, a gente precisa às vezes fazer sorteio, fazer rifas, às vezes a gente precisa se expor pedindo recursos para que a gente pudesse todo mês levar uma cesta de alimento para a família. Isso assim é duro, não é fácil não. Não é fácil a gente estar aqui e viver isso todo dia. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, com a Fran. Não sei se ela está aqui agora. Daqui a pouco ela entra. A Roberta conhece, com a Fran aqui da Escola de Servos. E eu estava conversando justamente com ela sobre isso, né? Falou, Fran, uma das coisas que a gente mais sofre aqui é o nosso emocional, porque a gente vai num campo de refugiado e a gente volta de lá frustrado porque a gente não conseguiu ajudar aquelas pessoas. Sendo que se todo mundo se mobilizasse um pouquinho, a gente conseguiria. Um campo de refugiado com mais ou menos 120 crianças, a gente não consegue ajudar todas. Nem sempre a gente consegue ajudar. Tem meses que sim, glória a Deus, mas tem meses que não. Isso é muito ruim, a gente volta muito triste. Mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos continuar aqui a leitura. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Adriane. Deus abençoe suas vidas. Versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante e se elevou tanto acima dos outros, o seu topo chegou até as nuvens. Eu o entregarei a uma nação poderosa, que lhe dará o que você merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, o derrubou e o deixou caído no chão. Seus ramos estão espalhados entre os montes e os vales da terra. E todos que viviam à sua sombra foram embora e o deixaram ali jogado. As aves pousaram em seu tronco caído e os animais selvagens descansaram entre os seus ramos. Bom dia, Aurilene, mulher de Deus. Nenhum
que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho de sua prosperidade. Aqui Ezequiel está falando para nós como é que inicia a queda, né? O orgulho, a arrogância, a prepotência. Isso não só em relação à nação, tá, Aurilene? Mas a nossa própria vida, quando a gente cresce, quando a gente prospera, muitas das vezes, quando a pessoa prospera em recursos financeiros, ela muda, ela perde sei lá, é algo muito estranho, eu não sei explicar porque eu nunca tive muito dinheiro. E eu nem quero, se for para isso, realmente eu não quero ter. Se o Senhor souber que o meu coração vai se orgulhar, vai se ensoberbecer, vai se tornar duro por causa de dinheiro, eu prefiro não. Eu não quero ter essa experiência de jeito nenhum. Assim diz o Senhor soberano, versículo 15. Assim diz o Senhor soberano, quando a Síria desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto, detive o curso dos seus rios e sequei suas muitas águas. Vesti o Líbano de preto e fiz as árvores do campo murcharem. Fiz as nações tremerem de medo ao som da sua queda, pois a enviei para a sepultura junto com todos os que descem a cova, e todas as outras nações do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aquela cujas raízes descem até as águas profundas, se consolaram nas profundezas da terra. Seus aliados também foram todos destruídos, e morreram todas as nações que tinham vivido à sua sombra, e desceram à sepultura. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você compara a sua força e glória? Você também será lançado nas profundezas, junto com todas as nações. Ficará caído no meio dos rejeitados que morreram à espada. Este será o destino do faraó e de todas as suas multidões. Eu, o Senhor, assim decretei. Deixa eu ver os comentários aqui, eu gosto de ler o que vocês escrevem. Nem eu sou feliz pelo que tenho, nem casa eu tenho, mas Senhor tem me honrado tanto. Amém, Aurilene. Também casa, nós temos sim uma casa. Amém, essa palavra veio na hora certa. Estou vendo os últimos acontecimentos e fiquei me perguntando como se posicionar nesse momento. Amém, Edson. Em Deus, mergulhar em Deus mesmo, você e sua casa. Faça um tempo, estou falando para todos aqui, não só para o Edson, tá? Edson, você fala de onde, meu amado? Você está falando de onde? Qual local? Qual cidade você está? Comece um período de jejum, você e sua família. Se todos da sua casa são cristãos, marque um jejum. Pelo menos uma vez por semana, gente, vamos fazer um jejum, vamos tirar uma refeição, vamos tirar o jantar, e durante o jantar, de preferência o jantar, por quê? Porque vai estar todo mundo em casa, você vai ter chegado do trabalho, sua esposa, e aí no lugar do jantar vocês sentam na mesa, pode tomar uma água, um suco, em vez do jantar, leia a Bíblia juntos. Por favor, Santa Cruz do Sul, olha que bênção. Amém. Tivemos aí na Igreja Sião, Pastor Heron. Glória a Deus. Faça isso. Comece a fazer isso regularmente com a sua família, pelo menos uma vez por semana. Tire um jejum, tire um momento de jejum, ou se não der para fazer o jejum, mas eu creio que dá sim. Tire um momento para você ler a Bíblia com a sua família. Abra a Bíblia. Como eu falei, de preferência no período da noite, quando você voltar do trabalho. Perdão, estou com irritação na garganta. Quando voltar do trabalho, sua esposa voltar do trabalho, os filhos estiverem em casa, senta com eles à mesa. Se não for o dia de jejum, para um lanchinho, um negócio top.
Gente, vamos ler a Bíblia aqui. Lê um capítulo, cada um lê um versículo, oram, comenta um pouquinho daquele capítulo. E isso é saudável demais para a família. Vai ser saudável, você vai estar plantando na tua casa algo muito especial, certo? Amém? Capítulo 32, a gente está lendo a Bíblia aqui em casa. Nós estamos lendo Mateus, estamos no Mateus 25. Mateus 25. Ezequiel 32. Vamos ler aqui. Ezequiel 32. Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor, que dizia o seguinte: Filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmita-lhe essas mensagens. Você se considera um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se contorce em seus rios e revolve a lama dos pés. Que fala de Leviatã, né? Esse monstro marinho, a Leviatã, é o nome de um dos principados que trabalha com nações, tá? E eu já ouvi falar alguém falando, o Brasil está sob o domínio de Leviatã, A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque os principados, eles não entram numa nação para dominar, não. Eles entram para destruir. Então, quando alguém chegar e falar, olha, hoje o Brasil está debaixo do domínio de um principado. O principado, ele não vem para dominar, ele vem para destruir. Tá? Os dominadores são outras categorias de demônios. Tá? Mas a ação principal do príncipe é destruir aquela nação e estabelecer nela o governo dele. E isso ainda não foi liberado pelo Senhor, não. Isso vai acontecer no período do anticristo. Tá? Esses principados são aqueles demônios que estão em cadeias ainda. Eles agem na terra, mas eles ainda não se manifestam dessa forma de domínio sobre uma nação, não. Eles influenciam, eu até concordo com isso, dentro do que eu conheço de batalha espiritual. Mas eles não regem um governo. Tá? Eles arrasam as nações, eles destroem. A ação do principado é destruição de qualquer um deles, tá? Seja Beelzebul, seja Leviatã, seja Jezabel, seja qualquer outro principado, a ação dele é destruição. Destruição. Certo? Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora da água. Eu o deixarei jogado no chão, todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra o devorarão até se fartar. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os vales com seus ossos. Encharcarei a terra com seu sangue, ele correrá até os montes e encherá os desfiladeiros até a borda. Quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus e escurecerei as estrelas. Taparei o sol como uma nuvem e a lua não dará sua luz. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, Senhor soberano, falei. Perturbarei o coração de muitos quando levar a notícia de sua destruição às nações distantes, que você não conheceu. Assim causarei espanto em muitas terras. Espanto em muitas terras. E os reis ficarão aterrorizados ao saber do seu destino. Tremerão de medo quando eu agitar minha espada diante deles no dia da sua queda. Pois assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Exterminarei suas multidões com espadas de poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e todas as suas multidões serão vencidas. Acabarei com todos os seus rebanhos que pastam junto aos riachos.
Nunca mais, nem pessoa nem animais levantarão lama naquelas águas com seus pés. Então farei que as águas do Egito se acalmem e elas fluirão suavemente como azeite, diz o Senhor soberano. Quando eu destruir o Egito, despojá-lo de todos os seus bens e abater todo o seu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim, esse é o cântico fúnebre que entoará no Egito, que as nações lamentem pelo Egito e por suas multidões. Eu, Senhor, soberano, assim falei. Bom dia quem está entrando, Maiane, Nayane, pastora Rose, bom dia, paz do Senhor. Capítulo 32, versículo 17. Em 17 de março, no 12º ano, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e pelas outras nações poderosas, pois eu as enviarei às profundezas da terra, junto com aqueles que descem a cova. Diga-lhes, o Egito, acaso você é mais belo que as outras nações? Desça a cova e fique ali, entre os rejeitados. Os egípcios cairão junto com muitos que morreram à espada, pois a espada está empunhada contra eles. O Egito e suas multidões serão arrastados para o seu julgamento. Lá embaixo, no lugar dos mortos, líderes poderosos receberão o Egito e seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, então estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. Esse é um texto muito pesado de juízo e um texto revelador em relação a todos os poderosos da terra. Aos homens que fizeram pactos com Satanás pela riqueza, e a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Pessoas dão as suas vidas em troca de poder, principalmente. Eu fui criado no Maranhão, São Luís do Maranhão, e todos, a maioria dos brasileiros sabem que ali existe um governo de décadas, família Sarney, e não é escondido de ninguém que há pactos e alianças públicas, né, que foram feitos pelo então líder dessa família, o Sarney, onde ele elegeu um dos feiticeiros conhecidos ali no Maranhão, lá de Codó, o Bita do Barão, como comendador do Brasil. E essa não foi só uma condecoração que ele recebeu, não, mas foi uma aliança feita com essa pessoa dominada por demônios, onde essa família entregou, né, parte da sua família envolvida tem alianças com as trevas, e isso é real, né? Tem relatos, tem provas, tem todo mundo ali sabe, não é público isso. Isso é um nível pequeno, estadual. Agora imagina isso a nível mundial, de pessoas que realmente têm alianças, né, com trevas para dominar nações, dominar povos, ser rico, né, ter poder. Então, esse daqui é um texto revelador e muito claro de onde essas pessoas vão findar as suas vidas, né? E o pior, elas vão passar a eternidade, não é uma morte, não é a eternidade toda nesse lugar de abismo, Eu vou ler de novo o versículo 21, e eu queria que você entendesse isso. Vou ler o 20 e 21. Os egípcios cairão junto com muitos que morrerão à espada, pois a espada está empunhada contra eles. Espada é justiça, viu? O Egito e suas multidões serão arrastados para o julgamento. Isso está falando de algo espiritual. Lá embaixo,
no lugar dos mortos, líderes poderosos, líderes poderosos receberão o Egito e seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. A Síria está ali, cercada pela sepultura de seu exército, sepulturas de seu exército, aqueles que foram mortos à espada. Suas sepulturas ficam no fundo da cova e estão cercadas por seus aliados. Causavam terror em toda parte, mas agora foram mortos à espada. Estão ali agora, cercados pelas sepulturas de todas as multidões, aqueles que foram mortos à espada. Causavam terror em toda parte, mas agora estão nas profundezas da terra, como rejeitados. Assim estão na cova, envergonhados, junto com aqueles que foram antes deles. Tem um lugar para deitar entre os mortos, cercados pela sepultura de todas as multidões. Em vida, eles aterrorizavam nações, mas agora estão envergonhados, junto com outros na cova, todos eles rejeitados, mortos à espada. Meseque e Tubal estão ali, cercados pelas sepulturas de todas as multidões. Causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados, todos mortos a espadas. Não foram sepultados com honras, como seus heróis caídos, como seus heróis caídos, que desceram ao lugar dos mortos com suas armas, com seus escudos cobrindo o corpo e suas espadas debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles. Olha isso daqui, ó. Sua culpa está sobre eles. Quer dizer, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não fizeram isso inconsciente. Os pactos e as alianças com as trevas, elas são feitas na consciência. Assim como Jesus busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, quer dizer, conscientes, Satanás também ele leva a consciência dessas pessoas o que eles estão fazendo. Eles não fazem enganados, não. Quando a pessoa chega a fazer um pacto desse, onde ela vende o corpo dela, a alma dela a Satanás, ela faz de forma consciente. É um nível de relacionamento com as trevas muito alto, tá? Ela não é levada de forma inconsciente a fazer isso, não. Também você, Egito, ficará ali, esmagado entre os rejeitados, todos mortos à espada. Edom está ali com seus reis e príncipes. Embora fossem poderosos, também estão entre os que foram mortos à espada, entre os rejeitados que desceram a cova. Todos os príncipes do norte e os sidônios estão ali, com os outros que morreram, causavam terror com sua força, mas foram envergonhados. Aqui está muito seco, gente. Causavam terror com sua força, mas foram envergonhados. Versículo 30, segunda parte. Estão ali como rejeitados, com outros que foram mortos à espada. Estão envergonhados junto com aqueles que desceram a cova. Quando o faraó e todo o seu exército chegarem, ficarão consolados, porque não foram os únicos a perderem suas multidões na batalha, diz o Senhor soberano. Embora eu tenha feito esse terror vir sobre todos os vivos, o faraó e suas multidões ficarão ali entre os rejeitados, que foram mortos à espada. Eu, o Senhor soberano, assim decretei. Então a gente viu aqui nessa leitura a justiça, o juízo de Deus. Então a gente não tem que temer aquilo que está acontecendo, as notícias que nós estamos vendo. Eu sempre tenho falado isso, Ivonete, Nila, bem-vindas. Eu sempre tenho falado isso, não tenha medo do cenário que está se formando.
o anticristo está estabelecendo o governo dele? Está. É bíblico, é bíblico. Vamos ler Mateus 23, vamos ler Mateus 24. Isso tem que acontecer. O cenário de desordem, o cenário de guerra, o cenário de fome, um cenário de peste, um cenário de falta de amor, um cenário de destruição, de caos, tudo vai acontecer, não é novidade para nós, tá? Só que isso não pode nos levar a desespero, nem a medo, nem a terror, nem a angústia no nosso coração. Nós temos que estar sóbrios em Deus, porque o Senhor quer te usar para salvar o maior número de pessoas possíveis. E se você entrar em desespero, em pânico, em tristeza, em depressão, porque o mundo está assim, porque vai vir outra pandemia, vai vir, o caos está instalado, a esquerda vai tomar conta, o Brasil vai se tornar um país comunista, não sei o que é que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, e isso nós precisamos guardar no nosso coração. Deus tem um controle de todas as coisas. E aqueles que estão debaixo do governo dele estarão protegidos, estarão guardados, estarão supridos. Essa é uma promessa de Deus para os últimos dias. Existe uma profecia para a igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo a instituição religiosa, tá? Não é a denominação que eu estou falando, não. Os filhos, vou até mudar minha linguagem, para os filhos de Deus, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e como Salvador, existe uma promessa para os últimos dias, quando o caos for instalado. O Senhor vai fazer diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nós vamos viver milagres sobrenaturais, nós vamos, se a fome se abater sobre o mundo, você vai abrir a sua geladeira e a sua geladeira vai estar cheia, não vai faltar comida na sua casa. Não vai. Assim como aconteceu com a viúva, e o azeite brotava e o pão vinha, vai acontecer comigo e com você. Em nome de Jesus, então não tema. Não tema, não deixe o temor e o terror se abater sobre a sua vida. Você é filho, você é separado, você é servo do Senhor Altíssimo. Você faz parte da noiva dele. Você é noiva dele. Você é noiva dele e ele não vai permitir que a noiva dele seja tocada pelo anticristo. O anticristo não pode tocar na noiva de Jesus. O vestido dela é sem ruga e sem mácula. Satanás não pode tocar na noiva de Cristo. Ele não tem autorização, nem tem poder para tocar na noiva de Jesus. Por isso que eu e você, nós precisamos mais do que nunca estarmos mergulhados em Deus, estarmos com a nossa vida consagrada ao Senhor, estarmos dedicados ao jejum, à oração, à leitura da palavra, ao retiro espiritual. Se fortaleça em Deus, funde a sua vida na palavra, estabeleça raízes na Bíblia, tenha tempo de estudo bíblico, tenha tempo de meditação na palavra, fortaleça o teu espírito em Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus proteja você. Em nome de Jesus. Eu não acredito que a pastora Sandra entrou. Bem-vinda, pastora querida. Nós queremos fazer um seminário, um congresso de missões aí na Bahia, viu? Nós queremos fazer um congresso de missões ano que vem na Bahia. E eu conto com a sua ajuda aí, você abrir as portas para nós aí, em nome de Jesus. Vai ser aí logo no início, aí de junho do próximo ano, tá? Conto com a sua ajuda. Tem aqui algumas baianas aqui também. Tem a Mila aqui, tem a Roberta, que fazem parte aí da Escola de Servos, fazem parte aqui da Children Nation, são intercessoras fiéis, são mulheres de oração que estão junto conosco,
na batalha que a Roberta falando aqui. Essa é baiana também. E a Mila também. Mila, dá um oizinho aí, Mila. Não sei se vocês conhecem a pastora Sandra. Roberta é a benção, esteve conosco no congresso. E pastora Sandra, por favor, ano que vem, desce lá para Itapema para ficar conosco lá, né? Vai ser uma bênção te receber lá. Vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por causa da Tua palavra que é fiel e é verdadeira. A Tua palavra, Senhor Deus, que estabelece limites sobre a vida de Satanás e de seus demônios. A Tua palavra, Senhor, que com poder e autoridade destrói as obras das trevas. A Tua palavra, Senhor Deus, que com total e completo controle sobre todas as coisas, guarda as nossas vidas, Senhor. Nos protege nesses dias maus, Senhor. Fundamenta, Senhor Deus, o nosso casamento em Cristo, fundamenta a vida dos nossos filhos em Cristo, fundamenta a nossa vida em Cristo. Senhor, que a Tua palavra nos cubra, que as Tuas promessas escritas aqui, Senhor, na Tua palavra, seja real sobre as nossas vidas. Que nós abrimos o nosso coração para tomar posse dessa palavra, de cada uma das Tuas promessas. Cada uma das Tuas promessas seja estabelecida sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde vocês. Eu só estou esperando a reunião com o pastor Luiz Hermínio. Nós vamos estar definindo o Congresso de Missões em Itajaí, pastora, que vai ser o primeiro Congresso de Missões lá na Mevan. E assim que eu definir com ele a data do nosso congresso lá em Itajaí, aí a gente vai definir os outros congressos, porque a gente precisa definir primeiro essa data lá, para senão pode chocar com outros congressos que a gente vai fazer no Brasil, tá bom? Aí eu entro em contato com a senhora, converso contigo, passa a data direitinho, você, a Roberta, tem a Mila, aí que vai nos ajudar também, e a gente vai aí fazer um congresso de missões e intercessão. Amém? Vai ser bênção demais pisar de novo nessa terra aí. Fiquem com Deus. Amanhã, em nome de Jesus, vamos estar juntos. Amanhã a leitura bíblica vai ser em um outro horário, porque amanhã é domingo. Amanhã é um dia normal aqui na Jordânia, tem aula, a Prômula tem aula, tem escola. Então a gente vai ver um outro horário que a gente possa fazer essa leitura. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fiquem na paz.